Bom, continuando nossa série de tutoriais rápidos do Blender, a gente vai falar hoje sobre primitivas, né? Como todo programa de modelagem 3D, o Blender tem as suas primitivas. Ele funciona de algumas formas um pouquinho diferente de outros que a gente está acostumado, então é isso que a gente vai explorar nesse vídeo. Logo que a gente abre o Blender, ele já tem essa primitiva aqui, que é um cubo, né? Um box em alguns softwares. Bom, eu vou deletar ela para a gente começar a ver as outras. O Blender ele trabalha com esse conceito de cursor. O lugar onde está o cursor atualmente é onde vai ficar ali a sua primitiva, na hora que você inserir ela. No Blender não é igual em alguns outros softwares, por exemplo o 3D Studio, que você clica e arrasta, e aí você vai inserir e já colocar algumas dimensões, esse tipo de coisa, né? No Blender é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, eu vou colocar mais ou menos aqui no centro, e eu tenho dois modos de inserir as primitivas. O primeiro deles é aqui em Add, nessa seção, onde eu posso ir lá, Add, as primitivas vão estar principalmente lá na seção Mesh, e a gente tem todas essas primitivas. Por exemplo, eu vou colocar aqui um Plane, aí ele foi lá e adicionou um Plane para mim. Como em outros programas, eu posso colocar aqui do lado esquerdo algumas propriedades desse Plane, né? Por exemplo, o raio dele, que ele está com 1, ou seja, são 2 unidades, né? Como é raio, então eu posso aumentar, diminuir. Posso também alterar a posição dele, a rotação também, né? Então, essas opções aqui são muito interessantes. Outra opção que é muito interessante, que a gente às vezes passa por cima, é essa aqui, ó, Generate UVs. Com essa opção ativada, ele já vai gerar coordenadas de mapeamento para a textura, né? Isso é super importante, porque quando a gente está criando aí a texturização, se não tiver as coordenadas, você vai ter que fazer isso manualmente, sendo que a primitiva já tem as próprias coordenadas dela, né? Já tem um modo aí de se mapear. Então, é interessante marcar isso aqui. Agora, um detalhe. Depois que você tiver criado aqui a sua primitiva, se você fizer qualquer ação nela aqui, você vai perder esse menu. Não é igual em outros softwares. Ainda usando o 3D Max como exemplo, lá você mantém, né? Nas primitivas elas mantêm as propriedades básicas delas, mesmo depois de você alterar aqui. Então, se eu vier aqui e fizer qualquer coisa, perdi aquelas propriedades lá. Algumas permanecem, mas de mapeamento, raio, isso aí eu perco. O vetor, aqui eu tenho só a translação, né? E as propriedades aí diferenciadas, mas aquelas de criação somem, né? Então, é importante ter isso em mente. Vou criar uma segunda primitiva aqui do lado, usando o segundo modo, que eu vou só ativar aqui para mostrar as teclas. É um modo usando o atalho de teclado. Shift junto com A, ele abre o mesmo menu que a gente foi lá no Add. Então eu vou agora adicionar aqui um cubo. O cubo também tem aí as propriedades dele. Ele tem um raio, tem como você gerar as coordenadas de mapeamento e mexer na rotação. Vamos dar uma olhada nas outras. Circle. O Circle ele é uma primitiva que na verdade ela não é uma malha ainda fechada, né? É como se fosse ali um shape do 3D Studio Max, né? Então esse Circle ele por padrão ele vem aberto, não tem nenhuma malha, não tem faces, né? Apesar de que a gente pode vir aqui, ó, e trocar algumas coisas. Por exemplo, quantos vértices vai ter, né? Se eu começar com 10, 15, e aí a gente vai dando mais resolução ou menos para ele. Esse Fill Type aqui, que é interessante, se a gente colocar um Triangle Fan, ele vai gerar ali uma face cheia de triângulos. Se a gente entrar no modo de edição, a gente vê os triângulozinhos. E se eu colocar N-ágono, ele já vai fazer um polígono só, né? Aqui, quando a gente está criando, a gente não consegue enxergar muito bem essa diferença. Mas eu vou criar um aqui com Triangle Fan para vocês verem. E agora eu vou criar um com ali o N-ágono. Ok? Então tá aí criado os dois.
Se eu agora selecionar, se eu mostrar no modo de wireframe e entrar aí no modo de edição, aí dá pra gente ver que esse daqui tem aí como se fossem as fatias de uma pizza, né? Já esse outro, a gente pode ver no modo de edição que ele só tem um polígono aqui, né? Uma face. Então, vai depender da sua aplicação. Mas o círculo é bastante usado aí em algumas modelagens para começar alguma coisa, né? Como se fosse um plane arredondado, né? Em forma de polígono. O que mais? Vamos lá. O V-Sphere. O V-Sphere é a esfera comum que a gente está acostumado, né? Ela é baseada em círculos aí concêntricos, né? E vários anéis se interligando. Você pode definir quantos anéis vai ter, quanto mais anéis, mais resolução, e também pode definir quantos segmentos. Então você tem um controle fino aqui da resolução nas duas, no caso nas duas posições, né, nas duas dimensões aqui que formam esse círculo, ok? Então esse é o círculo UV, né? Novamente tem a opção de gerar coordenadas, essa opção de alinhar com a vista também, ela é uma opção diferenciada, de acordo com a sua vista, ele vai gerando ali a orientação do objeto. É bem interessante. Vou criar uma outra aqui, a Icosphere. A Icosphere ela é um pouquinho diferente. Em vez dela ser baseada ali, como se fosse edge loops, né? Vários anéis ali, ela é baseada em um monte de triângulos interligados, né? Tem algumas coisas que a Icosphere vai ser melhor do que a UV-Sphere. Então vai depender da sua aplicação, né? Aí o que a gente vai fazer. A Icosphere ela permite que você adicione mais subdivisões. Sempre vai ser triângulos, né? No Blender. Tem outros softwares, por exemplo, 3ds Max, que ela pode ser gerada não só com triângulos, mas com alguns outros lá também. Mas aqui a gente é sempre em triângulos. Quanto mais segmentos, mais vai tendo aí resolução, só que vai pesando também. Tem que tomar cuidado com isso. Ó, se vocês olharem aqui o número de faces geral, estou com 20 mil. Quando eu aumento um segmento, ó, ele vai para 82 mil. Então tem que cuidar bastante com isso. Principalmente se está fazendo um jogo, alguma coisa que tem limitações de faces. Seguindo aí, vamos lá. Vamos adicionar mais um. O cilindro, né? O cilindro também você tem como controlar quantos vértices você vai ter aqui. No caso seriam os lados, né? Quantos lados vai ser. Então usando isso aqui, você além de fazer o cilindro mesmo, você pode fazer por exemplo, uma porca, né? De parafuso ali. Tem como controlar o raio e a altura, né? Outra coisa que a gente tem como controlar é a mesma lá do Circle, né? Se vocês lembram, a gente viu que tem o N-ágono ou Triangle Fan, que é para você fazer aquelas divisões como se fossem fatias de pizza, e nada. Se você quiser, você pode deixar o seu cilindro aberto, né? Dependendo da situação, é interessante que você ganha faces aqui em cima e embaixo. Você não vai estar criando essas faces aí sem necessidade, ok? Vamos ver outro aqui. Cone. Cone também tem poucos controles aí, você tem quantidade de lados. O primeiro raio, que é a base, né? O segundo raio ele vem como zero, mas você pode estar aumentando um pouquinho também para fazer coisas diferenciadas. E pode controlar a altura. Aqui também a gente tem, para a base, aqui a gente pode controlar se vai ser aquele polígono como um N-ágono, um triângulo também, né? Ou se vai ser aberto. Também você pode deixar aberto. Ok? Então tá aí o cone. Vamos ver o que mais. A gente tem ainda o torus. O torus é como se fosse lá uma rosquinha, né? Dessa maneira. Ele tem como definir quantos segmentos vai ter aí, né? Quantos lados vai ter. E também quantos lados vai ter ali a secção ali, né? Então ela vem com 12, pode aumentar ou pode diminuir também. Deixar com até 3.
Também tem algumas opções aqui, né? Qual que é o raio maior, o raio do preenchimento, né? Enfim, são opções que você pode estar utilizando. Além do Torus, a gente tem ainda duas primitivas, a Grid, né? A Grid é como se fosse um plane, mas ela você vai ter mais opções para você dividir ela em segmentos, ó, 15, 20, alguma coisa assim, você vai depois conseguir editar, né? Como se fosse um plane já com subdivisões. Lá no 3ds Max, por exemplo, a gente tem o plane e lá você já configura as subdivisões. Na prática vai ficar praticamente a mesma coisa, só que aqui são duas primitivas separadas. Finalizando, a gente tem aí o Monkey. O Monkey é aí um macaquinho, né, uma cabeça de macaco. Ela é a primitiva, assim, tema aí do Blender, né? Como lá no 3ds Max a gente tem o Teapot, aí no Blender a gente tem a cabecinha do macaco. Ela não tem praticamente nenhum controle, porque ela é uma primitiva já assim modelada, né, com bastante detalhes. Então o único controle que ela tem é o raio, você pode aumentar e diminuir, né? O pessoal usa muito o Monkey para fazer testes de iluminação, de textura, né? E aí dá para utilizar ele para esse tipo de coisa. Geralmente a gente passa aqui e joga uma Modifier Subdivision Surface para dar uma arredondada nele, né? Fica mais bonitinho. E aí a gente consegue testar a iluminação, sombras, textura, esse tipo de coisas. Bom, gente, a gente passou rapidamente aqui por todas as primitivas do Blender. Espero que vocês tenham gostado. Em outro vídeo a gente vai falar sobre as linhas, os textos, né? Que também são super importantes. Quem gostou aí dá um joinha, um like e se inscreva no canal. A gente vai estar colocando diversos tutoriais rápidos como esse. Um abraço.